caro telespectador, a mais uma edição do programa Olho Visionário. Sem mais delongas, passamos a apresentar os fatos da semana que são trazidos pelos nossos painelistas. Muito boa noite mais uma vez e obrigado pela vossa presença. Boa noite, senhores telespectadores. Estamos mais numa edição, se não for é a quinta edição do Olho Visionário, para podermos ainda observar alguns fatos da semana. Eu trouxe como fato da semana uma visita do empresário e ativista social Yassine Amougé à localidade de Moabsa. É uma atividade contínua que ele sempre tem feito em visitar escolas. Ele é amante da educação, onde foi visitar a Casa Mais Espera. Casa Mais Espera esta que sofreu de um vendaval, se não estou há meses. É um assunto que está no encalço do Estado, o área de saúde. Enquanto a saúde procura meios de como recuperar aquela casa, o empresário e o ativista social se dispôs, como sempre, em apoiar em chapas, barrotes, aquela Casa Mais Espera para o bem dos bebês, que é a continuidade na reprodução do ser humano nesta sociedade. E é uma iniciativa bem-vinda e avante o Yassine Amougé. Vocês? Muito boa noite, telespectador. Mais uma vez estamos aqui para trazer alguns fatos em atualidade, mas no que refere aos fatos da semana, para mim elegi o aumento do índice de criminalidade, posso assim dizer, quase em todo o país. Só para ver, esta semana, na capital do país, que é Maputo, registrou-se vários crimes por aí, sobretudo no que refere às miúdas. Foi encontrada uma miúda morta na casa de um suposto namorado, no bairro Plana Caniço, e uma outra foi encontrada morta, mas segundo os seus progenitores, os seus pais diziam que ela ia à casa do seu namorado. Agora aqui é uma atenção a chamar aos seus encarregados, ou a quem cuida desses jovens, desses menores, posso assim dizer, que é sempre bom procurar saber qual é a trajetória dos seus filhos, com que tipo de pessoa o seu filho, sua filha se dá. Só para ver, a miúda que foi encontrada morta no bairro Plana Caniço no Maputo, segundo a reportagem que foi passada na televisão, ela mora na casa do namorado, um estrangeiro, um nigeriano. A idade dela é de 19 anos de idade. Agora aqui, aquela foi encontrada com uma fita, não é? Fita feita na boca. Agora não se sabe se aquela morte foi uma morte propositada ou porque ela terá descoberto uma certa coisa por ali que talvez que não era de boa conduta. Tal namorado talvez terá suspeitado a ela que talvez ela pudesse trazer aquela realidade para os demais. Agora aqui é uma atenção mesmo a chamar jovens atuais. Levem boa conduta, saibam com quem se dar, como andar, quando e aonde. Sempre que quiserem sair de casa, por favor, atualizem os que vivem convosco. Digam, eu vou no plano, o número da pessoa é este. Caso qualquer coisa acontecer, procurem saber com esse plano, porque neste momento esse tal jovem é um que encontra-se foragido e também para os da matola. Então, mais ou menos isso é esse apelo que eu trago para a sociedade em geral. E vocês? Boa noite, Paulinho. Boa noite, colegas do painel. Eu viajei um bocadinho, não saí fora do país, fui para Maputo. Li um artigo do jornal O País, nos dias passados, em que dava conta de que os moradores do bairro Matremel, através de meios próprios, construíram um posto policial. E essa notícia chamou-me grande atenção porque é inédita. É inédita. Nunca na nossa sociedade já se pode acompanhar que um bairro une-se e junta recursos financeiros e constrói uma infraestrutura que seria o próprio Estado a fazê-lo. Quer dizer, a notícia divide opiniões. De uma parte, há quem defende que sim senhora, a comunidade quis ajudar
o Estado, e há quem diz que, olha, isto não passa de um suposto abuso ao Estado, mas cá para mim entendo que aquilo é uma atitude de quem está desesperado. Eu estava aqui o Josias há pouco tempo a falar pelo aumento de índices de criminalidade e vejo na população de Maquenelli uma saída, um pedido, um grito de socorro. Ok, são infraestruturas estão aqui, aloquem aqui os agentes e tem aqui a infraestrutura para dar seguimento ao vosso trabalho. Antes mesmo de irmos para outros assuntos que marcam grande atualidade nesta edição, vamos dar continuidade com um tema que tem a ver com a multinacional sul-africana Sasol, que explora gás natural nos distritos de Inhassoro e Guvuro há mais de 20 anos. A começar com José Felipe. Como é que olha, sobretudo no que diz respeito à responsabilidade social desta empresa sul-africana? Bom, já havíamos iniciado na quarta edição, tratámos de uma forma resumida, mas eu entendo que a exigência da sociedade ou em nós próprios, o que devia fazer a Sasol é exíguo. Ele tem que fazer mais, dada a capacidade que a empresa possui. Nos aparece neste momento o troço reabilitado Pambara a Mangume, é para o interesse da Sasol, não só. Nós, como cidadão, também criamos um alívio. Mas pedimos aqui uma possibilidade que nos repare a estrada de Mabote, ou por outra, Mapinhã Mabote, e quiçá que vá até Pafur, para criar condições dos nossos turistas que saem da África do Sul usarem a via mais próxima. Isso será uma responsabilidade bem visível. Os colegas disseram que tinha muito por dar. Eu penso que eu queria deixar esse momento um espaço para eles poderem elaborar mais acerca da Sasol, porque afinal de contas tentamos ver o que Sasol fez, o que devia fazer e exigimos que isso tinha que ser mais. Fora de infraestruturas habitacionais em termos da população, em relação a onde desagua tal gás, onde escoar. É uma lástima. A cidade de Segunda não se compara com Mangume. Essa forma de nos pisar não fica bem. É o momento que Sasol ouçam o nosso grito, de modo a ratificar o que é possível. Só para terminar, não podia dizer que é braço de ferro, mas há uma negligência por parte da Sasol. Não está a pagar um imposto aqui dentro da nossa cidade, que é uma obrigação. A Sasol tem residência aqui de seus trabalhadores. Não sei até que ponto está esse memorando, mas eu tive informações há meses atrás que o Sasol não está a pagar as suas obrigações. Não tenho indicado um tipo de imposto, mas temos de ir para que imposto predial, se calhar é este mês sobre as suas instalações, não pagam. Mas o munícipe foi mobilizado, vai ser sensibilizado, nós estaremos a pagar se calhar de uma forma voluntária ou involuntária, mas a Sasol nega, mas está instalado aqui dentro da cidade. Então é uma questão dele poder perceber e poder também estar a par para o desenvolvimento dessa nossa cidade. Josias, como é que olha, Sasol está aqui em Moçambique, este é o 20º ano em que está aqui a explorar nossos recursos. Como é que olha para aquilo que é a responsabilidade social desta empresa? E o José Felipe dizia que praticamente não está a fazer nada. E gostaria que, se calhar, acrescentasse algo. Quem deve fazer, ou quem deve ter palavra de ordem para que a Sasol possa cumprir com aquilo que é a sua responsabilidade ou os acordos que acredito eu que podem ter havido desde o princípio em que a Sasol está aqui em Moçambique? Bom, primeiro permita-me fazer uma análise comparativa. Não vou me fugir tanto com aquilo que o colega estava a dizer. Só quando se fala da cidade de Secunda, na África do Sul, não é? Comparando com a povoação, ou seja, os residentes de lá de Timano, onde é explorado o próprio gás, aquilo é uma vergonha. Certo? Aquilo é uma vergonha. A Sasol tem muita coisa a explorar. Está a explorar o nosso gás, mas não está a fazer quase nada. Aquilo que fez, por exemplo, a reabilitar o troço Pambara,
a RESAF é um ganho sim, mas aquilo ainda é muito pouco, partindo do ponto de vista que só o gás que explora aqui é um maior ganho para eles. Então, para mim, eles deviam... Ainda falta muita coisa para eles fazer, não é? Só para ver Vilanculos, Inhassoro, Govuro, é por lá onde a Sazole devia fazer se sentir mais. Agora, muita coisa aqui, na verdade, que a Sazole ainda nos deve fazer com a responsabilidade social. Quem deve exigir o direito? Agora, indo à sua pergunta, eu acredito que existem entidades que tutelam, não é? Para todas essas áreas, não é? Sobretudo os nossos fiscais, o nosso Estado em si. Tem essa obrigação de procurar saber até que ponto a Sazole, não é? traz um ganho, não é? Para a sociedade, traz um ganho para os residentes, sobretudo daqui da província de Inhambane, não é? Da parte da responsabilidade social. Será que a Sazole está a cumprir na sua totalidade? Cabe a esse mesmo, quem de direito, ver essas coisas. Mas, colega, deve ser apontado este título de direito. Sim. Porque se formos a ver na exploração florestal, sim, existe comitê de gestão, sim, para repovoamento. Exato. Na exploração turística, existe um fundo, são 20% anual que a população é dada. Não é isso? Está tudo tutelado com base do governo em si. Os que estão nas ilhas, mesmo ao longo da costa. E a Sazole. Será que não há um memorando? Esse dinheiro vai para onde? Se calhar aqui, esse dinheiro não fica aqui, na origem. É tutelada, está sendo gerida num outro nível. Então, é daí que esses nossos dirigentes estão em frente, como acionistas ou sócios, retam algum valor na fonte. E dê uma visibilidade a nós, que esse dinheiro tem algum valor para o povo. Porque se calhar tudo está sendo canalizado para o outro lado. Nós estaremos a falar Sazole, governo, enquanto existe lá do balão, está a levar o dinheiro. Exato. É exatamente isso, até porque quando eu dizia, é uma vergonha, em termos comparativos com a segunda, só o impacto ambiental que a própria Sazole nos traz, não é? Por mim, eles deviam construir mais casas. Mais casas, para pelo menos aquela comunidade que lá reside, aos geradores da própria Sazole. Aquilo talvez pode minimizar uma e outra coisa, poeira, já acredito que lá tem alguns produtos tóxicos, que em algum momento, pouco a pouco, vai consumindo aqueles residentes lá. Não é? Então, cabe mesmo a quem de direito mesmo verificar isso, se a Sazole está cumprindo a íntegra ou não. O colega está com sede, só para terminar, não havia, por simplesmente necessidade por uma refinaria, produção de energia em Maputo, na Matola, para aumento da capacidade de energia. Mas está lá uma grande indústria, financiada pelos japoneses, a partir do nosso gás. Mas nós temos energia aqui com dificuldade. Estamos a receber o apoio da Macinga, que está a vir a Costa Mapinhar, 33 kW, para Vilanculo, se calhar para a zona norte da província de Inhambane. Mas o gás sai daqui. O que valeu trazer essa infraestrutura, colocar aqui e depois vender para os outros? Como é que olha para esse assunto? José já falou, mas... assim quer dizer. Tá dito. Nós dissemos na edição passada que voltaríamos a debater esse tema, porque pessoalmente eu não entendo como é que a Sazole está a tratar esse assunto de responsabilidade social. Mas acabou o professor Zé Felipe aqui me tirando as palavras da boca, porque eu estava mesmo para dizer que nós podíamos estar aqui a condenar a Sazole quando se calhar a Sazole canaliza os fundos e esses nós ainda não sabemos onde é que estão a ser aplicados. Porque a Sazole, prestando a sua parte de responsabilidade social aqui, onde tira os seus recursos, os nossos recursos, não estará a prestar nenhum favor a ninguém. Estará a dar seguimento ou a cumprir aquilo que foi plasmado na altura em que foi entregue o espaço para a exploração. Agora, os gestores da Sazole, se é que na verdade canalizam os fundos, devem aparecer a público para virem nos desmentir. Dizer, olha senhores, vocês deixam de fazer vossas coisas nas casas, concentram-se para falar com mais da Sazole. Nós temos aqui a prova, aqui está os comprovativos, e nós estamos a canalizar os valores e a partir daí nós já vamos saber a quem iremos exigir o que é de direito. É simplesmente como isso, não há nenhuma palavra que vai contradizer. Nós podemos estar aqui a dar voltas, a falar isto, mas aquilo, passar mais tempo, mas a única coisa que nós queremos é que a Sazole cumpra com o seu dever de responsabilidade social. Isso não está a prestar nenhum favor a ninguém. Aliás, até porque é bom para uma empresa de dimensão da Sazole
limpa a sua própria imagem. Se é que alguém está a usar mal os fundos que essa pessoa canaliza no âmbito da responsabilidade social, que nos diga e nós vamos recorrer a essa pessoa. Agora, se é que nós estamos a canalizar, talvez nós temos que transferir a casa protocolar do governador para que mande e talvez a partir dali é que teremos as coisas no nível do lugar. Certo, concluímos desta forma o tema que ficou por ser concluído, passa a redundância, na última edição, ou melhor, na quarta edição deste programa, e vamos olhar para outros assuntos que marcam a atualidade nacional. O julgamento dos supostos financiadores da autoproclamada junta militar liderada pelo Mariano Nhongo ainda continua na sede do Tribunal de Dondo, e na última quarta-feira foi o dia de audição de um dos principais supostos como financiadores. Me refiro aqui do Sandura Ambrósio, e nega o seu envolvimento neste caso. José Filipe, como é que olha essa posição que também na última quarta-feira foi secundada pelo próprio líder da autoproclamada junta militar? Bom, como dizíamos na edição anterior, o sistema judicial em Moçambique está a fazer a sua parte. É um trabalho muito difícil, mas possível de se realizar, leva seu tempo. Há quem pode desmentir, mas a matéria será vista quando chegar o momento. Eu acredito que as instituições que tutelam esse trabalho de julgamento estão a trabalhar. Temos a informação que amanhã será a última audição de um suposto financiador da junta militar. Mas quando se chega a esse ponto, se pensar financiador da junta militar, afinal de contas, há uma gíria que se diz: não há fogo sem fumo. É só falar, só. Ele pode negar, está a negar como pessoa. Tem direito de negar. Desde que haja matéria, venha matéria na toa, e se o julgamento chegar à conclusão de condenar, vão trazer matéria. Ele pode negar. É normal, é um cidadão. E até se calhar o tal Nhongo está a defender, dizer que ele não financiou. Mas se formos a lembrar, aquelas 3 armas aí foi dado pela junta militar para a sua defesa. Como que hoje nega aquelas armas? Está a negar que não financiou, mas ele o que fez? Entregou a arma para a sua defesa dentro da cidade. Por isso, vamos aguardar que o julgamento prossiga e vamos ver os resultados. Este é mais um centro de trabalho jurídico. Nós, nos focos onde há guerra, sempre nós vamos encontrar essas situações. Desertores, descontentes, pessoas que conspiram contra o Estado. Este trabalho de justiça merece trabalhar esses aspectos. Se formos a lembrar também, em Cabo Delgado tivemos cerca de 100 e tal reclusos a serem julgados, acusados como terroristas. Foi uma farsa. Os tribunais, o Ministério Público trabalharam o assunto, chegaram a uma certa conclusão. E isso está escrito nos anais do Estado. Por isso, agora é a fase do centro. Então, é bom percebermos que sempre onde há indícios de guerra, pese embora não se afirme que estamos em guerra, esses conflitos eminentes, hão de surgir esses casos. Porque quando se iniciaram, houve esse descontentamento, previa-se que surgiriam esses fogos, porque alguém anunciou que estarão implantados nas cidades, nos distritos, nas povoações, e são aqueles. Só para terminar, é trabalho do Ministério Público, é trabalho dos tribunais, prosseguir com os trabalhos e fazer a sua parte. Sandura Ambrósio, um dos supostos por estar a financiar a autoproclamada junta militar da Renamo, nega o seu envolvimento neste caso, que pesa sobre ele. Diz ainda não ter solicitado o recrutamento de homens para integrar na junta militar. Que análise faz? Bom, para mim, aqui eu quero acreditar que o Ministério Público, com a acusação feita, a acusar o próprio Sandura, é que eles reuniram quase todos os elementos que fizeram com que, na verdade, a coisa saia. Agora, para mim, ele dizer que, pronto, ele nega, na verdade, a dizer que nunca contratou alguns jovens para que possam se juntar à dita junta militar. Ele pode estar a negar hoje,
mas sempre a realidade virá à tona, porque o que acontece ali, o que eu percebi, parece que existe uma contradição. No meio daqueles que estão com ele aí em julgamento, existem alguns que dizem que sim, este senhor aqui nos contratou para prestar uns serviços na empresa dele de segurança, neste caso. Mas ele aparece a dizer que não lhes conhece, nunca contratou. E não cabe a ele também, se for mesmo para contratar alguns elementos para serem, ou seja, para se enquadrarem na empresa dele, não é ele a contratar, mas sim tem um gestor de recursos humanos que ele é responsável pela contratação do estágio. Agora, aqui se ele aparece a dizer que não é, mas existem outros que dizem que sim, é ele, terão feito alguns contactos com ele, eu quero acreditar que ele pode estar a negar sim, como dizia o colega, como cidadão, ele nunca pode dizer que sim, mas eu acredito que tanto o trabalho da Cernic, o próprio Ministério Público, reuniram elementos suficientes para que possam acusar a ele. Agora, quando o próprio Nhongo aparece a dizer que não, o Sandura não faz parte, ou seja, nunca contratou alguém para que possa se juntar na própria junta militar, e ele volta a dizer que eu aqui, na verdade, nunca vou contratar alguém que futuramente possa vir a me trair como tal. Eu apenas só recebo muitos jovens que vêm se entregar a mim e neste momento tenho muitos militares, ele diz que tem muitos militares no Nhongo. Agora, aqui há muita coisa, na verdade, por detrás disso. Eu quero dizer, não é apenas o Sandura que está dentro deste processo, tem muitos. Vamos lá ver, no próprio divisionismo da própria Renata, fazer política é teatro, há quem diz que é teatro na verdade, porque você veste de uma outra capa, não é? Diante do público, mas na realidade, na prática as coisas são outras, diferentes. Eu quero dizer, não é apenas o Sandura que neste momento é acusado como o suposto financiador da junta militar. Acredito que tem muitos, partindo do ponto de vista do divisionismo que existe no seio da própria Aladeira. Agora, o que eu deixaria aqui como uma ideia, né? Se o Nhongo afirma que tem muitos jovens que se apoiam, ou seja, que se juntam nele, vamos lá ver que tipo de jovens. No processo de DDR, se formos a prestar bem atenção, os que são lá desmobilizados como tal são velhos, da faixa etária dos 50, 60, 70 anos, que na verdade esses aqui já não têm nenhuma força, ativa capaz de aumentar aquilo que são os objetivos finais da guerrilha como tal. São muitos jovens, se calhar na verdade ele pode ter muitos jovens que se juntam nele. Agora, o próprio André Machangaíssa, que está junto com o Nhongo, ainda é muito jovem. Agora aqui é uma atenção a chamarmos. Estás a imaginar se o governo dissesse, por exemplo, na contratação de alguns funcionários para o ingresso do aparelho do Estado, existe uma barreira, é dos 18 a 35 anos de idade. Significa que dos 35 anos para 40 anos, esse jovem pode vir a pensar que é inútil para o governo. Agora, imagina se o governo dissesse, ok, a contratação para o ingresso do Estado deixa de ser dos 18 a 35 anos para 40 anos, por exemplo. Para mim, um jovem de 40 anos ainda é um jovem ativo, trabalha muito bem. Agora, aqui existe um descontentamento deste jovem que faz depois de 35 anos. Diz, se eu já não sou válido, não sou útil para o governo, o que eu posso fazer? Ele só pode entrar numa junta militar dessa só para sabotar o país. Se calhar, quem sabe se ele está lá quando vai sabotar, vão para aí, sabotam farmácias, saqueiam bens da população, vão à rua, fazem ataques, em algum momento saem lá com qualquer coisa, talvez para poder aumentar a eles. Agora, por mim, uma parte do governo deve verificar muito esses aspectos. Em vez de dar esse intervalo, colocar essa barreira de 35 anos, e vão colocar mais para 40 anos. É uma das formas que pode vir a minimizar uma e outra coisa. É mais ou menos isso, mas temos que prestar atenção. O Nhongo, quando diz esse aí, não sabe onde é que eu estou. Ele fala aquilo com segurança. Mas o Estado tem toda a prerrogativa de procurar rastrear este senhor onde ele está. Para saber, este senhor está a falar do sítio X, está no sítio X. Usou horas X, província X. É possível localizar esse senhor. Agora é por aí que eu chamo de teatro. Isso aqui é teatro. Aqui cada um sabe como sobreviver quando está no mar. É teatro.
Manassés? É difícil debater matéria jurídica. Que eu lembrei que, quando da prisão do Sandor Ambrosio, acusado de ser financiador da junta militar, outros elementos da própria Ramano foram ouvidos pela Procuradoria da República de Sul. O Manuel Bissop foi ouvido na cidade da Beira, na Procuradoria, indiciado de também ser confinanciador da junta militar. E ninguém apareceu a querer dizer como é que terminou o assunto Manuel Bissop, se realmente é confinanciador da junta militar ou não. O Muxanga foi ouvido na Procuradoria e ninguém apareceu a querer dizer se o Muxanga é confinanciador ou não. Entretanto, essa confusão toda nasce a partir do momento em que a própria Renamo ficou dividida. Existiram os pró-USUFO e os anti-USUFO. O que acontece? O Ambrosio inicia uma guerra titânica, entre aspas, na cidade da Beira, a reivindicar a indicação do USUFO Momadi, a dizer que jamais ia reconhecer como presidente da Renamo. Não, foi antes de coisa. Foi logo a seguir a realização do Congresso. Foi quando nasce o fenômeno junta militar, a dizer a mesma coisa. Não é? Epá, nós estamos aqui e vamos fazer isto porque nós não reconhecemos o USUFO Momadi como presidente da Renamo. Ok, então ali nós ficamos numa situação em que temos um grupo que não reconhece, mas que está na cidade, e temos um grupo armado que também não reconhece que está no... E qual foi o alvo? Foi a pessoa que era mais fácil de encontrá-lo. Neste caso, o Ambrosio. Esteja a perceber? Então, é por ali onde nasce essa questão toda. Agora, eu escuso-me a assumir que o Ambrosio seja efetivamente financiador da junta militar, como é que é, da junta militar da Renamo. Estaria a atrair a minha própria consciência. Isso não faz sentido. O Sandor Ambrosio não tem absolutamente nada para financiar uma guerra. Você quer dizer que não faz parte? Ou pode fazer parte, mas... Pode fazer parte, mas existem algumas pessoas. Mas ele talvez tenha que ser um mediador, né? Um elo de ligação. Até ali pode ser. Agora, dizer que Ambrosio financia a guerra através de meios próprios. Não. Mas para mim... Não é por ali. Até que há mais um porém, ou há mais um dado a acrescentar. Seria inédito, não se a realidade moçambicana. Quantos casos é que nós tivemos de assassinato neste país? Vários. Né? Nós temos casos de assassinato quase sempre. E nunca mesmo conseguimos identificar como é que chama? O mandante dos casos. Ainda que seja o caso de rapto. Nós já nos apresentaram aqui como é que é o mandante dos raptos. Nada. Então, este seria um caso inédito em que temos no banco de réus um financiador e que não temos os executores. É política. É política. Porque é assim, colega. O Ambrosio, até então, ele está sendo acusado de conspiração à segurança do próprio Estado. Entretanto, talvez o que eu diria aqui? Aqui, Nhongo não deixa de ser um moçambicano. Da mesma vontade que o chefe do Estado lhe deu de ir ao encontro do USUFO Momadi, o que é que custa? Não é? Procurar perceber o objetivo final de Nhongo, o que é que ele quer. Pode-se marcar um encontro, não é? Tu vai saber o que é que tu queres. O que é que adianta nós aqui estarmos a nos bater, daí para aí. Mas, na verdade, se a gente for assentar antes de nos darmos essas dumas por aí... Foi a mesma abordagem que eu trouxe na edição passada, mas parece que falta alguma vontade política no meio do... É isso que eu estou a dizer. O que é que custa, não é? Na edição passada dissemos aqui, pode-se chamar um psicólogo, chama-se um religioso, chama-se um... Para estudar as mentes. Sim, para estudar, para purificar as mentes desses que neste momento estão a se juntar com o próprio Nhongo. José Felipe, a junta militar da Renamo continua a fazer das suas no país. Os homens que compõem esta autoproclamada, ou melhor, esta junta liderada pelo líder da Renamo, ou melhor, pelo...
Mariano Nhongo. Ok. Eu perguntava, José Felipe, qual é que deve ser o papel do Estado, tendo em conta que os homens liderados pelo Mariano Nhongo continuam a saquear, a incendiar e a matar população indefesa deste país? Qual é que deve ser o papel do governo neste momento? O papel do governo é de assegurar ou criar condições de segurança no seu território. E é o que está a acontecer. Pelos mídias, acho que estão a acompanhar, há uma brigada dos membros da Comissão Política espalhada em todo o país. Estão a andar a fazer o seu trabalho de divulgação de mecanismos, condições necessárias para travar o Covid-19. Mas a partir daí também eles lançam o apelo em que o chefe do Estado não está parado, está a criar todas as condições, mobilizar tropas, mobilizar a sociedade civil e todo o cidadão comum, de modo a gente a criar condições de segurança e segurança no território para haver uma tranquilidade e paz, sobretudo nos locais de foco de guerra, supostamente a dita guerra. Né? Este é que é o papel do Estado. Acha que o governo tem capacidade de localizar o Mariano Nhongo com os seus homens? Eu dizia há bocado que a possibilidade existe. A partir daquele momento que ele antes de onde aparece a falar telefonicamente, é possível ele rastrear de onde é que ele fala. Embora ele esteja a dizer que não, esses aí só estão a falar, não sabe de onde é que eu não conhece onde é que eu estou. É possível. É aquilo que eu dizia há bocado, que aqui existe uma possibilidade, né, de procurar a fonte que é o Mariano Nhongo. Ele é a fonte principal, ele é o ator principal. Sendo ele ator principal, então existe uma possibilidade de ir ao encontro desse senhor. Porque sabe, senhor, o que é que tu queres? Se ele quer algo para comer, vai dizer, eu quero coisa para comer, vai sair. Não que, pronto, na verdade, segundo aquilo que dizia aqui o colega Nhachung, Falta de vontade. Falta de vontade. E não só, existem alguns que talvez aproveitam-se de tudo isto. Tem alguns grafatados por aí. É aquilo que eu dizia, quem reveste uma capa está lá, na verdade não é. Mas no fundo é outra coisa. Então, se calhar é quem está a apoiar, na verdade, porque consegue comer algo. Mas a propósito, jornalistas, em relação a este ponto, antes de fecharmos mesmo, complicado ele e há um indivíduo que cria erro de ligação, chamado de jornalista, que são vocês. Ligam, sabe onde está, tem o nome. Como é que é? Raiva, uma coisa parecida. João Raiva. Mesmo quando a Câmara falava. Sim. A ponto do Presidente da República, News, ir ao encontro de Jacão, porque houve um intermediário. Então, estão criadas as condições. Se consegue falar com não, conheço onde ele está. Aquilo pode vir na cidade até. De carro, vir na cidade. Pode vir. Mediante os jornalistas. Vocês têm visto nas grandes guerras, os jornalistas estão lá a filmar, a fazer tudo. Quem é um jornalista? O jornalista é tudo. Ele é capaz de criar todas essas condições. Quem nos informa nessa sociedade é um jornalista. Por isso, nós temos tudo para tornar possível. É que, na verdade, se existe uma falta de vontade, nós temos a experiência passada, por exemplo. O próprio moçambicano, para poder libertar-se das mãos do próprio Colombo, a maior parte deles foram guerrilheiros. Agora, o guerrilheiro não tem nenhuma base fixa. Não tem um lugar fixo possível de ser localizado. Agora, se nós formos a ignorar, porque é Nhongo, ele vem dizendo que, olha, eu tenho muitos homens. E guerrilha é fácil de sabotar. E vão sabotar, de verdade. Eu queria só fazer uma pequena observação na colocação do colega José Felipe, quando diz que existe um jornalista no meio dos conflitos. Os líderes sempre trabalham com jornalistas. E para os grandes encontros, não se pode usar a figura do jornalista para alcançar objetivos políticos. Estariam a colocar o jornalista numa situação em que perde confiança dos dois sítios. Mas ele transporta a informação. Sim, mas ele não pode carregar, não pode facilitar nada. Ele apenas é um informador. Ele busca a informação daqui e informa o povo. E ele não pode ser usado para... Como é que é? Para influenciar. Não. Mas desculpa, colega, assim, quando ele dizia que pode-se usar o jornalista como tal, não. É a possibilidade de, neste momento, o Nhongo se diz que está numa parte incerta. Entretanto, ele onde parece que com raiva ou com qualquer outro jornalista conseguiu falar. Então, é nessa possibilidade de se
se não é falta de vontade, perceba, se não é falta de vontade, do mesmo meio, sim, que serviu-se para esse tal jornalista poder falar com Nhombe, quem de direito, que na verdade precisa da página na sua totalidade. Consulta. Pode consultar esse jornalista. Como é que posso falar com... Sim. Então, do mesmo, embora que a possibilidade dele não voltar a usar aquele contato aí É maior. Sim, mas pode. Sim, pode. É, De uma outra maneira, terá-se mesmo possível de ouvir o próprio Nhongo, o que é que ele quer. Muito obrigado, caríssimo telespectador, por continuar ligado ao programa Olho Visionário e saímos para um brevíssimo intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Moçambicanos e moçambicanas, o coronavírus é uma realidade. Por isso, é importante seguir os métodos de prevenção. Sintomas do Covid-19: Febre, tosse e dificuldades respiratórias. Saiba como prevenir o contágio desta pandemia. Lave as mãos frequentemente com água, sabão ou cinza. Evitar o aperto das mãos. Evitar o contato com muitas pessoas, podendo manter a distância de 1 metro ou mais. Cubra a boca e o nariz ao expirar ou tossir. Evite aglomerações. Evite tocar no nariz, na boca, com as mãos não lavadas. Só assim protegerá a si, a sua família e o mundo inteiro. Vale a pena prevenir-se que remediar. Proteja-se! Assim, voltamos para a segunda e última parte do seu e nosso programa Olho Visionário, onde vamos a debater assuntos que marcam a atualidade nacional. O número de casos positivos da Covid-19 continua a subir no nosso país, particularmente, e temos vindo a acompanhar também o atropelo das medidas de prevenção desta pandemia por parte de alguns cidadãos. Vou fazer menção aqui, caso particular dos transportadores semicolectivos continuam a desrespeitar a lotação dos seus meios de transporte, o que pode abrir espaço para a propagação desta doença. Que trabalho deve ser feito para se minimizar essa situação? E vou começar mesmo com o Manassés. Obrigado. Qual é a sua observação? Bom, os casos de coronavírus estão a aumentar a cada dia que passa. Estavas aqui a dar exemplo dos transportadores semicolectivos que não respeitam a lotação. E o que é que deve ser feito? Bom, as estruturas é que devem controlar a situação. Nós temos, por exemplo, pela nossa realidade, temos cá a Polícia Municipal. Quero acreditar que é a mais indicada para controlar a situação dos transportadores semicolectivos. No início até dava efeito, isso. Não sei por onde é que do nada cortou-se, não sei se é cansaço, ou é falta de paciência, ou é falta de meios, porque no princípio havia uma observação rigorosa, não é? Mas de um tempo para cá já não se verifica. A única coisa que deve acontecer é só voltarmos a ter aquela vontade que nós tínhamos no princípio. Vamos lá considerar que o coronavírus está a iniciar e termos a mesma energia que tínhamos quando foi no início. Penso que é basicamente isso. Josias, como é que olha o atropelo do decreto presidencial que declara um estado de emergência sobre a Covid-19 é atropelado por algumas pessoas? Para além de transportadores semicolectivos, temos vindo a acompanhar também muitos cidadãos que colocam máscaras em locais impróprios. Outras máscaras são colocadas nos queixos, nos bolsos, nos pescoços.
enfim, qual é o trabalho específico que deve ser feito para consciencializar as pessoas que, na verdade, o Covid-19 é uma realidade e está a matar? Bom, para mim isto, o primeiro aspecto que nós temos que colocar em mente é que o coronavírus existe. Se existe, existe para matar. Você não sabe quem, naquele momento, pode estar infectado. Agora, este é o trabalho da polícia. É trabalho da polícia fiscalizar os chapéus. Não só a polícia, o próprio utente. Quando se faz ao chapa, em algum momento tem que procurar ver até que ponto este chapa aqui ou este chapa assim, será que o mesmo carro onde vão me fazer tem assentos suficientes para eu poder lá estar-me bem confortável, com aquele respeito da lotação por cada cadeira que são por ali, 3 passageiros. Agora, este é o trabalho da polícia, mas o que se nota é que até agora que estamos aqui a gravar isto, no cruzamento de Porto tem um posto de controle policial. Escola de Gamela. Sim, a escola de Gamela também tem. Mas se tu fores a sair da rua agora, has de ver que a polícia está lá. Se está lá talvez para alimentar outras expectativas. Mas é normal você ver lá os chapéus cheios, até alguns passageiros parados. E a polícia não diz nada. Apenas só assiste aquilo, passa e não fala nada. Agora eu não sei se isso chamaríamos falta de vontade ou porque as pessoas não acreditam. Já não se lava as mãos. Ou porque não sei. Agora, este é muito, sobretudo, é trabalho da polícia numa primeira fase. Agora, que o polícia cabe ao polícia obrigar, não é? O automobilista, né? Procurar saber, será que desse jeito que você carrega os seus passageiros não estará a violar aquilo que é o decreto presidencial assim dizia. Agora, não só, há um outro aspecto também que eu pude notar, no nosso mercado central, quase em todos os mercados, não é? Existem alguns vendedores que vendem mortas, vendem frutas, vendem uma e outra coisa ali, que, por mim, eu acho que isto merece, ou seja, é da responsabilidade da polícia, é da responsabilidade do como é que se diz? Sim, da nossa polícia municipal, não é? Obrigar esses vendedores, pelo menos aquelas verduras, pelo menos aquelas frutas que aí vendem, não deixarem no chão, para como quem diz, não deixar no chão, mas sim terem pelo menos uma mesinha aí para poder armar a sua verdura, armar a sua fruta por ali. Se tu for a entrar no mercado agora, vais notar isso. Estão a vender bananas aqui, batata aqui, cebola aí, mas isso não tem nenhuma coisa possível de prevenir uma outra coisa. Tendo em conta que o próprio vírus também, a probabilidade de viver aqui no espaço é maior. Então, cabe também aqui a quem de direito na área jurisdicional do próprio município, não é? Verificar esses aspectos. A polícia é que tem que trabalhar muito. José Filipe, como é que olha para essa parte, particularmente no que diz respeito aos transportadores semicultivos de passageiros e bens? Muitas das vezes temos testemunhado casos em que um transportador semicultivo passa a sobreviver atendo daquele que pelo menos poderia manter a ordem, mas simplesmente só exige livrete, mesmo vendo que a viatura ultrapassou aquilo que é a lotação recomendada, não manda descer passageiros. Bom, primeiro eu queria falar sobre os números, né? Era eminente, já estava programado em termos de gráfico que o mês de julho os números haviam de subir, de acordo com a forma como estão a baixar as temperaturas, né? Mas cabe a nós continuarmos a intensificar cada vez mais os métodos de prevenção contra o Covid-19. Em relação aos transportadores, eu vinha com o meu colega aqui do painel, o meu homem tripé, viram um cenário aí, onde estava a dizer há pouco tempo, aliás, inclusão do aeroporto, e acreditamos que aquilo estava super, claro, mas exigiu
Livreto. Mas nós não sabemos se era livreto mesmo, aqui estava a se exigir ou alguma coisa dentro do livreto. Porque aquele chapa está desde manhã a passar aí com aqueles polícias. Agora, de facto, falta de vontade existe. Agora, em relação à questão de mercado, não sabemos se queremos embelezar o trabalho da utilidade, mas nós já percebemos que o ITIL, junto com a sua cúpula, estou a falar do governo municipal, fez um trabalho nos mercados, em 2 edições das escolas de serviço digital, onde foram distribuir termômetro para a medição de temperaturas, mas no balanço que eu procuro ver sobre a opção do jornalista, pelo menos no mercado novo e mercado central, em termos de organização, distanciamento, tudo está num bom caminho, da maneira que eu percebi. Mas há este reparo que, de facto, a utilidade precisa intensificar cada vez mais a questão de deixar, posso dizer, é comida no chão, porque aquilo come-se. Pega uma laranja, quer cascara, não sei se lava esse mal aonde. A laranja, de facto, é montada no chão, a cebola está no chão, o couve está no chão. Falta essa parte. Mas em termos de organização daquilo que nós pedimos na edição anterior sobre especialização dos produtos, eu vi um bom estilo da utilidade com sua equipa, nas fotografias bem parado, com máscara, a conversar com vendedores, produtos bem arrumados, bem distanciados. Significa o apelo do Conselho Municipal em relação aos vendedores do mercado foi acautelado e estão a prosseguir. Mercado de feira, também falamos sobre isto, mas assistimos à demolição daquelas bancas construídas desorganizadamente para dar espaço a apenas pessoas autorizadas, que é a venda de mariscos e a grosso nos carros. Esperamos que nós, como cidadão, sejamos conscientes e aceitemos aquilo que a entidade faz. Nada de vir da sua casa vir invadir com o seu coco no lugar onde você não foi para vender coco. Mas também há um porém, só para ver, no mercado da feira, assim como no mercado central. No mercado central temos aquela entrada de lá do Pascoal, não é? É da frutas. Sim, sim. E cá em frente temos a entrada daí da bomba e do outro lado daí daquela padaria. Por que talvez pode tornar difícil, mas sim seria um dos mecanismos? É trazer, como é que se diz? Termômetro, como é que se diz? Aquele aparelho de medição. Sim, por exemplo, na feira tem aquela entrada, não é? Tem aquela entrada para quem vem da vila, tem a outra para quem sai daí da padaria ou para quem vem do aeroporto. Seria normal se colocassem alguém aí com aquele aparelho, qualquer um que entra ali para compra de qualquer produto. Com aquele aparelho é possível você medir a temperatura de cada um, se calhar podia ser um dos meios para ajudar uma e outra coisa, não é? E também para o mercado. Por acaso é boa ideia. Eu havia falado há pouco tempo que o presidente do município passou, pelo menos do momento, em 2 mercados. Sim. Mercado central, eles chamam de mercado municipal grande, e o mercado chamamos de mercado novo. Os responsáveis do mercado foram dados um aparelho por cada. O Serviço de Estado de Educação, Juventude e Tecnologia, um aparelho, porque lá há maior fluxo de professores vão tratar documentos. Não só a Escola Secundária de Ngop, que está a se preparar agora a retoma das aulas, tanto como a Escola Secundária de Vilanculo. Falta o IFP e, quiçá, dentro da possibilidade da nossa utilidade, ter mais aparelhos para os becos dos mercados, como dizia o colega aqui. Na entrada do mercado municipal, de facto, aí nós temos 3 entradas grandes. São 3. Só tem um aparelho. Vai estar na entrada principal, vai faltar lá atrás e do outro lado da pastelaria. E na feira, de facto, sem dúvida, são 2 entradas. Precisa mais um aparelho. Então, investindo cada vez mais nesses locais onde há maior fluxo, será mais valia, estaremos a controlar efetivamente a propagação da Covid-19. O governo moçambicano procura mecanismos para restabelecer o funcionamento de diversos setores de trabalho paralisados devido ao novo coronavírus, e para o efeito decorrem auscultações e avaliações das condições de funcionamento de diversos setores, principalmente que podem alavancar a economia nacional, que tem vindo a decrescer devido à situação em que o país e o mundo se encontram.
Manassés, no seu ponto de vista, quais é que acha que são setores prioritários que, em caso de se avaliar as suas condições, poderão, as suas atividades poderão retomar o mais rápido possível? É difícil fazer uma indicação. Para o funcionamento de toda uma economia depende de todos os setores. Entretanto, a única coisa que nós temos que fazer é verificar quais seriam os setores com menos riscos. Talvez a partir dali podíamos avançar quais é que eram, mas neste momento posso até não precisar. Mas o que falávamos na edição passada foi de que, dizia o colega Josias, que era mais preferível deixar com que os setores de atividade abrissem, menos o setor de educação, que poderia ser o último, talvez olhando para a faixa etária das pessoas que lá se encontram. Agora, para mim, não vou precisar dizer aqui agora qual é o setor que pode já abrir, qual é o setor que não pode, e vai depender das auscultações que eles estão a fazer. Josias? Bom, para mim, me torna difícil também dizer taxativamente quais são os setores que talvez pudessem dar prioridade numa primeira fase, porque afinal de contas, todas elas trazem bem para o desenvolvimento da própria nossa economia. Aqui, acredito que talvez, a não que seja, como é que eu posso dizer, sobretudo as empresas, na sua totalidade, eu acho que todas elas podem abrir, seja elas as instâncias turísticas, não é? As instâncias turísticas, sobretudo aqui em Vilanculo, traz um ganho, tem maior bolo para nós, pelo menos aqui a nível da cidade, né? As instâncias turísticas, essas empresas empreitadas que andam por ali também, mas por mim eu acredito que todas elas é necessário. Necessário por quê? Porque se tu fores a perceber o fluxo em termos comparativos dessas empresas com a educação, assim como outras instituições, as instituições públicas neste caso, é muito diferente. Há certas empresas que têm abaixo de 70 funcionários, então aí existe um espaço suficiente para que haja um espaço assim considerável, né, dentro daquilo que são as medidas de prevenção. José Felipe, como é que olha para esse ponto? Bom, o senhor Massinga, que é o substituto interino do presidente do CDA, foi uma visão classificada para que nessa área de investimento não pare. E temos informação também que as pequenas e médias empresas estão sendo potenciadas no âmbito do Covid-19 em termos de bolo para alavancar a economia, porque afinal de contas as portas já estão abertas, como foi iminente a abertura de escolas ou a retoma de escola, mas embora ainda está a se reorganizar questões completamente que criam condições que as aulas se retomem. Estava a acompanhar de manhã na entrevista em Cabo Delgado o Instituto de Formação de Professores, porque também faz parte do pacote, e a retoma englobaria dispensação da classe e Instituto de Formação de Professores, tudo bem. Só que há uma coisa que me chamou a atenção. O tal Instituto de Formação de Professores localiza-se na periferia da cidade de Pemba. Esta zona que estamos a pensar ou estamos a ouvir que está em prol de ameaças, às vezes aproximam os terroristas. Então não percebo que tipo de segurança vamos ter para aquele moço de com os professores aí. Quando a gente lembrar um tempo de guerra, meio de 16 anos, no Instituto de Boroma, muitas pessoas foram raptados, há centros de formação massacrados, e depois estamos a dar isca com nossos irmãos. Eu recuando no tempo, a guerra de 16 anos, havia focos onde havia uma impenetrabilidade, não se podia passar. As escolas fechavam. A nível da vila funcionava a educação. Então, se é o caso de Cabo Delgado, o foco é meio de guerra, não vale a pena a gente colocar disca pelos nossos irmãos. Ou transfiramos aquilo para outros institutos. Porque colocar na periferia significa que está de velho. Estão aqui. Estilo exibir para o inimigo. Tínhamos que procurar colocar noutros institutos, porque estávamos a perguntar que tipo de áreas podemos priorizar.
Não só as áreas que aqui acabamos de falar das empresas, a própria educação. O coração pulsar de uma sociedade é a educação. Se a gente para na educação, paramos no tempo. Paramos no tempo. E a Sua Excelência, o Ministro da Educação, nas suas últimas palavras da semana, tem aquela palavra de apreço, de promessa, finais de agosto. Não temos certeza se as condições até lá estarão prontas ou não. Daí que não podemos afirmar categoricamente que finais de agosto as aulas vão arrancar. Mas sim, vamos esperar o apito do chefe do Estado em relação às condições concretas. Mas desde que eu deixar um parênteses aqui, reparando um pouco na própria filosofia da educação, a Lei 3/83 de Educação, Sistema Nacional de Educação, nesses nossos momentos nós tínhamos 5 cadeiras. É só para vos trazer uma realidade: 5 cadeiras, poucos professores, educação bem encaminhada, pese embora era monopartidária, mas tinha um segmento claro, saía um professor educado para uma certa realidade. A sociedade evoluiu, tivemos guerra 16 anos. Na recuperação dessa guerra, entendemos que devíamos ver a escola destruída durante 16 anos, reabrir muitas escolas, acesso a tanta gente. A política do acesso dessa escola foi enchente nas salas. 75, 80, 50, cada essa qualidade baixa. Agora, repare que o Covid-19 está nos regredir num sentido positivo. Sentido positivo. Somos obrigados a criar condições que as salas de aula tenham um albergue de quantos alunos? 20 a 25. Estamos a voltar atrás ou não? Vamos ter qualidade ou não? Está aí a realidade. Quando o boom é maior, temos que ver como aterrar. Então, esses são modos de viver, como dizia o chefe do Estado, vamos procurar viver com a realidade do Covid-19. Mas alguns aspectos sairão num bom sentido, pese embora em outros aspectos num mau sentido. O programa Olho Visionário caminha para a sua reta final, mas antes vamos olhar para a página internacional. A Covid-19, o novo coronavírus, a sua perigosidade e velocidade fazem com que as mentes de muitos estadistas dos países europeus e também cientistas estejam em funcionamento. O caso particular da China, neste momento está em teste em Brasil uma das vacinas que se espera que os seus resultados deem positivo para com esta pandemia. Manassés, como é que olha? A vacina foi feita na China, mas sai da China é testada no outro país. Para além de que a própria doença começou na China. Bom, há aqui um problema que talvez não cabe a nós perceber, porque o coronavírus começa na China. A vacina é desenvolvida na China e passa o teste para o Brasil. Bom, talvez porque o Brasil parece que neste momento é quem lidera o ranking de casos positivos. Deve ser por ali. Mas também lembro que houve uma altura em que diziam que a vacina seria testada em África. E lembro que na altura nós todos surgimos. Ainda bem que o teste é feito lá no Brasil. Vamos lá esperar pelo resultado. Se for positivo, vamos esperar. Eu prefiro esperar pelos resultados mesmo lá do Brasil. Josias, como é que analisa a vacina? Foi feita na China, mas os seus ensaios estão a decorrer em outro país. Estou a falar aqui do Brasil. Para mim, aqui, não sei até que ponto as coisas foram articuladas, até a razão de o ponto focal no começo foi na China e agora as experiências são feitas no Brasil. Eu não sei que tipo de memorando aqui existiu, entre aspas, que tipo de volativo existiu aqui entre o Bolsonaro e o governo chinês. É possível que aqui pode existir um jogo de interesse, né? Se calhar há um ganho para o Brasil quando se busca os testes do Brasil, aliás, quando se busca assim os testes da China para o Brasil. Acredito que não é só assim de forma simples que se busca aqueles testes para o Brasil. Se calhar existe uma margem aí, existe um bolo para aí, não olhando só devido, como é que se diz, o número, né? O número maior existente lá das infecções no
próprio Brasil. Acredito que aqui se calhar existe um bolo aqui. Mas que está em jogo. Que está em jogo. A vida aqui ela está a saber quem é essa pessoa que está sendo testada. Será que é o cidadão pacato brasileiro? Porque eu quero dizer, só pode ser um cidadão pacato por aí, não é qualquer um. São profissionais da saúde. Sabe, um grupo de voluntários. Então acredito que existe quero dizer que aqui existem certas garantias que foram dadas. Sim. Então se existiu promessa como tal, então é possível que tenham celebrado esse tipo de contrato. Pronto, isto aqui vamos ensaiar contigo neste teste, entretanto os ganhos são esses. Não se difere tanto com o homem-bomba, por exemplo. O homem-bomba aceita que, olha, eu vou morrer, vou engolir a bomba aqui, vou explodir a coisa na rua. A fortuna fica para a família. Mas a fortuna fica para a minha família. Então é nesse sentido que eu falo, se calhar, não sei dizer até que ponto as coisas foram articuladas. É possível que esses profissionais da saúde, o europeu é muito diferente com o africano. É possível que a promessa que eles foram dados é maior. Então a pessoa preferiu entregar a vida, mas deixar o maior bolo para família, se for o caso. Isso me remete a ver perfeitamente a personalidade da pessoa do presidente Bolsonaro, onde tem 3 recaídas, dizíamos que são recaídas, eles são que apanha infectado, 24 horas, está bom. Agora fala-se 3 vezes. Então pode estar aí o jogo, porque se formos a ver, a China está na Ásia e o Brasil encontra-se na América. São 2 continentes meramente diferentes, onde se pensava que estava em jogo ou em guerra entre a Ásia e a América. Agora já são amigos. Me duvida que se terminou. Mas só para dizer, a vacina não só está sendo descoberta nesse quadrante, não só apenas com a China, Reinos Unidos também tem sua vacina sendo testada, a Rússia também está dentro do panorama, há muitos países agora que têm suas vacinas, só que cabe à OMS dar valor. Mas só que nisto há um porém que eu faço uma análise. Se calhar o Bolsonaro aqui está tentando trazer uma contradição, não é? Tendo em conta que os chineses e americanos, sobretudo na pessoa do Trump, não é? Existe uma divergência entre ambos. Então, se ele aparece aceitar que os testes sejam feitos no Brasil, se calhar é uma forma dele de se expressar, ou se calhar está a contradizer aquilo que o Trump é. Quem sabe, se calhar as coisas estão. Ele viu as coisas nesse sentido. Bolsonaro também é um que, bom, ele faz coisas, parece que ele é Bolsonaro. Bolsonaro é Bolsonaro, e Trump também é Trump. Então, se calhar é uma forma dele dizer algo. Dentro desse jogo. Sim. É aquilo que nós dizíamos nas edições passadas, que em algum momento nós não podemos politicizar, é isso, né? Não podemos meter a política dentro de uma pandemia que nem esta de coronavírus. Então, se calhar é uma forma dele dizer que, olha, como você pensa, as coisas não são assim. Eu sou capaz disto. Mas graças a Deus nós africanos saímos vitoriosos, como dizia o colega Nassau. Pensou-se em fazer teste para africano. O grito foi maior, então empurrar-se está com entre eles. Nós vamos aguardar pelos resultados. Malawi também tem vindo a subir nos últimos dias em termos de casos positivos da Covid-19 e os profissionais da saúde que se calhar poderiam cuidar dos pacientes são na sua maioria, fala-se de mais de 200 que estão infectados por esta pandemia. O que é que estará a faltar? Manassés, como é que olha? Os enfermeiros que se calhar poderão dar alguns cuidados médicos aos pacientes da Covid-19, na sua maioria padecem já desta doença. Será falta de equipamento próprio para o seu trabalho? Nada a ver. Há de ser que sim, pode ser que não, mas também não podemos esquecer que naquela altura em que o coronavírus começa a se fazer sentir aqui na nossa região de África, Malawi estava em campanha eleitoral. E nós, quando observamos aquele primeiro período do primeiro decreto presidencial, Malawi estava em campanha eleitoral.
não é? A vida lá era normal, tudo acontecia assim normalmente, não é? Não esqueça, quer dizer, Malawi, Zimbábue, Moçambique, estamos quase todos na mesma região, não é? Então, eles ignoraram isto, entre aspas, não sei se é o termo mais indicado, mas eles estavam a fazer a vida assim normalmente. E faz todo sentido que neste momento, que toda a calmia política já está, como é que a situação política já está calma, e é neste momento que já começam a procurar saber, e agora, como é que eu estou, não é? E é por isso que os casos já aparecem assim de forma galopante, mas são casos que foram desenvolvendo assim aos poucos, mas que na altura não estavam a se dar o devido seguimento. É que é assim, Paulinho, na revelação desses dados, no que refere aos números, há uma coisa por ali que nós temos que prestar atenção. Será que os dados lá que são anunciados são aqueles dados na sua realidade? Pode-se dar o caso de o número não ser ou ser. E se for, e se não ser, aqui é uma forma de encontrar uma justificativa, tendo em conta algum valor que lá é injetado. Então você tem que encontrar um meio termo justificar. Agora, se o número sobe, tens que justificar por que está subindo quando nós te demos um certo valor para evitar uma e outra coisa. Agora, se o número também não sobe ou mantém, tens que encontrar um meio termo também de explicar o que está acontecendo. Agora, se calhar o caso do Manuel pode ser uma forma também de um grito. Se calhar querem mais uma coisa das duas. Agora aqui cabe mesmo para quem está no terreno mesmo trazer dados reais. José Filipe, qual é o seu comentário? Mas estamos de parabéns, porque já temos o segundo laboratório na cidade da Beira, já entrou em funcionamento. Isso já é um passo muito importante. Mas eu sou apologista, me teve colega no assunto. As eleições perturbaram muita gente, divulgaram todos em festa. Então mais tarde estão a ver, na última hora. Este é o ponto mais importante. A questão dos números, quando a gente for a lembrar do presidente da Tanzânia, Magufuli, ele tinha colocado a imprensa no zero. Não deviam divulgar nenhum dado. Tudo ficava segredo deles. Mas lá esteve neste contexto, no tempo das eleições. Agora, mediante esse bolo que está se referindo com o colega aqui, Josias, é momento de dizer, eu tenho tanto número, eu também quero ver. Também que o governo é novo. Porque não faz sentido, você chama um bombeiro. Porque se tua casa está ardendo, você chama um bombeiro, o bombeiro antes de chegar é o primeiro. Quem a cair, quem vai debelar? Está fazendo manobra. O programa Olho Visionário fica por aqui, nova edição, fica marcada para a próxima semana. Agradecemos, caríssimo telespectador, pela sua companhia. Pedimos para que, caso seja novo, subscreva-se ao canal para juntos crescermos. E pedimos também para que partilhe este vídeo para que seja visto por demais cidadãos. Previna-se da Covid-19 porque é uma realidade. Até mais.